Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. E esse aqui é o segundo vídeo da série sobre fundamentos da reação em cadeia da polimerase, a PCR. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os primers, fica aí até o final. Antes de começar, dois assuntos com você. Esse aqui é o segundo vídeo da série, o primeiro já está publicado aqui no canal. Eu estou organizando todos eles dentro da playlist Fundamento da Reação de PCR. Então eu sugiro que você vá lá, assista esse primeiro vídeo e depois venha para esse segundo, para ir fechando o raciocínio com você. O segundo assunto é que eu vou pedir sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações. É muito importante para que o algoritmo do YouTube consiga entender que esse assunto tem relevância e a partir do momento que ele entende que tem relevância, ele mostra para mais pessoas e mais pessoas são então beneficiadas com os assuntos que eu estou abordando aqui. Bom, no primeiro vídeo eu passei algumas informações importantes sobre a reação de PCR, mostrei qual é a relação dos componentes mínimos necessários para que uma reação de PCR funcione e comecei falando sobre a DNA polimerase e qual a importância do tampão da DNA polimerase e também do cloreto de magnésio. Hoje nós vamos falar sobre os primers. E para que a gente inicie o seu entendimento sobre a função dos primers, também chamados iniciadores, eu vou colocar aqui uma situação para você, tá? Imagine que você pegue um microtubo, nesse microtubo você adicione água, adicione DNA, coloque DNA polimerase, o tampão da DNA polimerase e o cloreto de magnésio. E fecha o tubo ali, não coloca os demais componentes, tá? Quais as condições que a gente vai encontrar nesse tubo? Primeiro, a DNA polimerase vai estar em condições de pH e condições iônicas ideais para que ela possa polimerizar. Aí também tem um DNA que ela poderia usar como alvo. É claro que você já entendeu que se não tem todos os componentes necessários dentro do tubo da reação, a reação não vai funcionar. Eu falei que aqueles lá são os componentes mínimos necessários. Mas eu quero que você entenda por que a DNA polimerase não vai conseguir copiar nada numa situação como essa, tá? Então vamos ver aqui nessa animação o que estaria acontecendo dentro do tubo, né? O que acontece numa situação como essa é que a DNA polimerase não consegue se ligar nessas fitas simples de DNA para poder formar novas fitas. Eu falei para você lá no primeiro vídeo que eu ia colocando as informações conforme elas fossem necessárias, tá? Eu vou te dar uma informação nova sobre a DNA polimerase agora que eu não falei no primeiro vídeo porque lá ia ficar sem fundamento. A DNA polimerase, quando a gente fala na polimerização dela, ela é um pouco contrastante. Ao mesmo tempo que ela precisa que o molde esteja na forma de simples fita, por isso que é necessário que o DNA se separe, porque a partir de uma simples fita ela vai gerar novas duplas fitas, ela não consegue se ligar em simples fita de DNA. Então, para que ocorra a polimerização, necessariamente aquela simples fita precisa ter uma região, uma pequena região que seja na forma de dupla fita. E a partir do reconhecimento dessa forma de dupla fita, ela consegue iniciar a polimerização. O que gera então para a gente uma pequena região de dupla fita dentro daquela simples fita que é o molde, são os primers ou os iniciadores. Aqui é uma informação extremamente importante. Toda DNA polimerase precisa de um iniciador para começar a polimerização. Se não tiver iniciador, não tiver os primers, ela pode estar na melhor condição iônica e de pH do mundo ali dentro do tubo, mas ela não vai polimerizar nada. Então, nesse momento, a gente pode discutir qual a função dos primers na reação de PCR. A primeira função é gerar uma região de dupla fita para que a polimerase possa reconhecer, então, começar a polimerização. E a segunda função dos primers é que são eles que direcionam, obviamente, onde a DNA polimerase precisa copiar. Então, os primers, além de garantir a iniciação da polimerização, eles garantem também que a região onde vai ser copiada seja aquela de interesse. Agora então que você já entendeu esse fundamento, eu acho que vai ficar claro para você compreender que se você tem uma dupla fita e essa dupla fita se desnatura, se separa, para cada fita simples eu vou precisar de uma dupla fita para iniciar, então eu vou precisar de um primer que se ligue numa fita e de um primer também que se ligue na outra fita. Então é por isso que lá na relação que eu passei para você, dentro dos componentes mínimos para que uma PCR funcione, eu preciso de um par de primers. Então agora algumas informações importantes sobre a estrutura dos primers. Eles são simples fitas que se ligam ao DNA molde por complementaridade, pelos pares AT e GC. Existe um tamanho mínimo que o primer deve ter para garantir que aquela região onde ele vai se ligar no molde ocorra apenas uma vez. Imagine que você vai usar como primer numa região uma sequência muito pequena, a chance daquela sequência existir em vários trechos daquele genoma é muito grande. Se existirem vários trechos, o primer se ligaria em várias regiões diferentes e a polimerase então ia copiar regiões que não são do seu interesse. A partir de 19 nucleotídeos, a gente garante que o primer vai se ligar em apenas uma região
do genoma, seja esse genoma humano ou não, tá? 19 nucleotídeos já é um tamanho mínimo interessante e o tamanho máximo vai variar, mas é muito difícil você encontrar primers aí que vão mais de 30 a 35 nucleotídeos, tá? No geral, os primers variam de 19 até 25, 26 nucleotídeos. Outra informação importante sobre os primers é que a composição deles afeta diretamente a temperatura na qual eles vão se ligar no DNA molde, e o ideal é que um primer tenha no mínimo 50% de GC na sua composição. Com relação à temperatura de ligação dos primers no molde, eu vou falar num vídeo mais pra frente, tá? Entendendo esses conceitos teóricos, a gente tem que passar agora para a parte técnica. Lá no primeiro vídeo eu falei que quando a gente quer DNA polimerase, a gente compra um kit que vem DNA polimerase, o tampão e o cloreto de magnésio. Mas e quando a gente quer um primer? Você já deve ter entendido que um primer é específico para uma região do DNA que você tem interesse. Existem empresas que sintetizam primers. É totalmente possível que você escreva aí no seu celular uma sequência de DNA qualquer de 19, 20, 25 nucleotídeos, mandar isso para uma empresa e essa empresa vai sintetizar essa fita exatamente na composição que você pediu e mandar isso para o laboratório onde você trabalha liofilizado, ou seja, seco. Aqui, só por curiosidade, essas empresas cobram pelo número de nucleotídeos da fita e pela quantidade que você quer daquela fita sintetizada. E chegando no laboratório, você vai ter que adicionar um diluente para criar uma solução do primer 1 e o primer 2. Você vai encontrar no laboratório dois tipos de soluções de primer. As soluções mãe, que também são chamadas de soluções de estoque, que são essas que são dissolvidas quando o primer chega e elas são guardadas no freezer. Quando você precisa usar esses primers, você faz uma solução de uso, que nada mais é do que uma solução que contém primer 1 e primer 2 juntos. Aí então você tem o par de primer, que é o que vai para a reação de PCR. Essa solução de uso geralmente é feita a 10 micromolar. Existem laboratórios que utilizam a 5 micromolar, mas geralmente é isso, tá? Então eu tenho 10 micromolar do primer 1 e primer 2 na mesma solução de uso, e isso é o par de primer. Como eu falei também no primeiro vídeo, existe sempre uma concentração da solução que a gente usa e uma concentração que é a final dentro da reação, e para os primers não poderia ser diferente. A concentração de cada primer na solução geralmente varia de 0,1 a 0,4 micromolar. 0,2 micromolar, caso você vá começar uma reação, otimizar uma reação de PCR, é uma concentração razoável para você começar. Eu utilizo bastante nas reações 0,4 micromolar e funciona bem, mas isso vai depender bastante do primer, tá? Então, fazendo a mesma relação que a gente fez lá no vídeo 1, se eu for fazer uma reação de PCR com um volume final de 25 microlitros, se a solução de uso estiver a 10 micromolar, eu vou usar 1 microlitro dessa solução de uso na minha reação de 25 microlitros. Aqui eu termino o que eu queria falar com você sobre os primers, uma mistura de conhecimentos teóricos e técnicos, e o próximo vídeo a gente vai falar sobre nucleotídeos. Te encontro lá, até mais!